Olá a todos, vou então resolver neste vídeo uma questão que me enviaram dentro do tema dos polinómios do décimo ano. A questão é a seguinte: sabe-se que 1 é a raiz tripla de um polinómio px e é um polinómio exatamente do quarto grau. A questão reside então em determinar a outra raiz do polinómio, sabendo que o resto da divisão de p de x por x é 1 e o resto da divisão desse mesmo polinómio por x menos 2 é menos 3. Aqui estavas com esta intuição que, para resolver a situação, deveria-se usar então aqui um sistema de duas equações. Eu penso que tens razão neste campo, porque a estratégia que eu vejo para resolver esta mesma situação passará então por um sistema também de duas equações. Antes de mais, vou colocar aqui então a estrutura do polinómio, tal como a conhecemos. Quer dizer, abordando aqui um pouco, qualquer polinómio pode ser então escrito atendendo aos seus zeros, exatamente desta forma, quer dizer, abre parênteses x menos o valor do zero, vezes exatamente x menos outro zero, vezes x menos outro valor do zero, quer dizer, tantos zeros quantos tenha o próprio polinómio. Sendo assim, sendo este polinómio aqui do quarto grau, e sabendo então que 1 é a raiz tripla desse polinómio, e existindo então outra raiz, quer dizer, eu vou pensar aqui na estrutura de p de x como sendo a, cá de ser aqui o coeficiente do termo maior grau, vou abrir parênteses, sei que 1 é uma das raízes, é um dos zeros, então fica x menos 1. Como é exatamente uma raiz tripla, então há de ficar aqui x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1. O que eu posso então compactar dizendo que é x menos 1, mas ao cubo, visto ser então uma raiz tripla. E depois vou multiplicar então por x, quer dizer, vou considerar aqui b, sendo este b exatamente aqui a outra raiz, que é exatamente o que te pedem. Quer dizer, neste momento esta estrutura do polinómio do quarto grau está então escrita desta forma. Agora é preciso determinar então A e B, e é aqui que entram exatamente estes dois dados que te dizem o resto da divisão do polinómio px por x é 1 e o resto da divisão por x menos 2 é exatamente menos 3. Eu vou apelar então aqui ao teorema do resto, ok? E o teorema do resto diz-me que o resto da divisão de um polinómio p de x por um polinómio na forma x menos alfa é dada então pelo p de alfa. Ok? Então repara lá nesta informação que tens aqui. O resto da divisão de p de x por x é exatamente 1. Quer dizer, quando tens aqui o resto da divisão de p de x por x, eu posso pensar que é o resto da divisão deste polinómio p de x por outro polinómio na forma x menos 0, que é a mesma coisa que tx, onde este alfa, onde o alfa aqui, o teorema do resto, será então este 0. Sendo assim, esta informação, eu concluo que o p de 0 é exatamente igual a 1. Aqui apelando então ao tal teorema do resto. Daqui também te dizem que o resto da divisão de p de x por x menos 2 é exatamente igual a menos 3. Então, apelando aqui ao mesmo teorema do resto, eu desta informação posso concluir que o p de 2, né, porque o alfa neste caso é 2, é o tal x menos alfa, aqui o alfa é 2, quer dizer, o resto desta divisão dará então 3, assim o p de 2 é igual a 3. Tem então aqui estas duas informações, que o p de 0 é igual a 1, e tenho ainda esta segunda informação que me diz que o p de 2 é exatamente igual a menos 3. E é exatamente com esta informação que eu vou construir aqui o sistema, trabalhando então duas equações usando esta estrutura que eu já tenho aqui do polinómio p de x. Então quer dizer, se eu sei que o p de 0 é exatamente igual a 1, então eu coloco aqui na estrutura que eu já escrevi deste polinómio p de x, vou substituir o x por 0 e vou então igualar esta expressão toda exatamente a 1. Então poderei na primeira equação dizer que tenho a, abrir parênteses, o x aqui vai ser 0, então teria 0 menos 1 ao cubo vezes 0 menos b. Eu sei que o p de 0 é exatamente igual a 1. Na segunda equação, vou usar esta segunda informação, substituindo o x por 2 e igualando então aqui esta expressão exatamente a menos 3. Terei então aqui a, quer dizer, abre parênteses, o x é 2, 2 menos 1 ao cubo. Atenção, estou a usar aqui esta expressão. Vezes, terei aqui 2 menos b, né, porque o x é 2, e isto dará então menos 3. Vou dar aqui um pequeno toque nas duas equações. 0 menos 1 é menos 1. Menos 1 ao cubo é exatamente menos 1. Então isto fica menos A.
vezes 0 menos b menos b. Quer dizer, fica menos a menos b igual a 1. Aqui fica 2 menos 1 que é 1, 1 ao cubo é 1, quer dizer, isto fica a vezes, aqui abre parênteses, 2 menos b, exatamente igual a menos 3. Dando aqui mais um ligeiro retoque em cima, menos com a menos dá mais, eu posso dizer que AB, né, que é A vezes B, ou melhor, menos A vezes menos B, menos com a menos dá mais, então sei que AB é exatamente igual a 1. O que fiz aqui na equação de baixo foi aplicar então a propriedade distributiva e teria então que 2A menos AB, né, que é A vezes menos B, é exatamente igual a menos 3. Agora, quer dizer, eu aqui nesta equação de cima nem sequer vou isolar alguma das variáveis, porque eu aqui tenho que AB é igual a 1 e aqui tenho exatamente o mesmo AB. Se AB é igual a 1, então aqui vou substituir exatamente AB por 1. Peço desculpa. Sendo assim, eu aqui em baixo terei 2A menos 1, porque AB é exatamente igual a 1, igual a menos 3. Continuando a resolver, vou resolver isto em ordem a, obviamente. O menos 1 passa para lá, fica positivo. Terei então 2A igual a menos 3 mais 1, que é menos 2. Daqui posso então tirar a conclusão que A é igual a menos 2 sobre 2. O A é exatamente igual a menos 1. E se o A é igual a menos 1, eu agora vou à equação de cima e vou substituir exatamente o mesmo A por menos 1. Ficaria então menos 1 vezes B, o que dá menos B igual a 1. O que, tirando a conclusão final, sei então que B é de ser exatamente igual a menos 1. E repara que este B é exatamente a raiz, é exatamente o zero que estaria a faltar. Okay? Devido exatamente a esta escrita fatorizada de um polinómio tendo os seus zeros, este b é exatamente a raiz que estava a faltar, o que é, vimos aqui no sistema, o b é exatamente igual a menos 1, então a raiz que está em falta, o zero que está em falta do polinómio, será este zero, que é em menos 1. Se quisesse escrever o polinómio, não tem a ver com a questão, quer dizer, estaria resolvido, bastava dizer que a raiz era exatamente a outra raiz menos 1, mas se quisesse escrever o polinómio, o a é menos 1, então ficávamos aqui menos, abrir as parênteses, x menos 1 ao cubo, e depois vezes x, quer dizer, menos a raiz, então menos menos 1, ficarias então aqui com x mais 1 e terias a questão resolvida. Espero que tenhas compreendido, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.